Irmãos, vamos mais uma vez ler a palavra de Deus. Dessa vez em Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo de número 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Senhor, como é precioso para nós nos assentarmos hoje, ouvir as mesmas palavras que Tu disseste nas cidades de Israel. As palavras que Tu disseste, Jesus, por mandado do Senhor Deus, o nosso Pai, palavras que foram dadas pela unção do Teu Espírito Santo, e que pelo Teu Espírito foram registradas na Escritura Sagrada. Palavras eternas, Senhor, palavras de vida. Nós Te rogamos, Senhor Deus, que pela mesma graça, ao ouvirmos elas novamente esta noite, o Senhor fale aos nossos corações, trazendo e formando dentro de nós o Teu reino, trazendo mudança de mente, trazendo uma confiança cada vez maior em Ti, trazendo alegria e santidade, Senhor. Deus, o Senhor que edifica os Teus fiéis, abençoa a Tua igreja nesta hora mais uma vez, e também, Senhor, aumenta pela Tua graça o número dos Teus escolhidos. Oramos em nome de Jesus. Amém. No versículo 14, nós lemos que depois que João foi preso, João, o profeta que havia preparado o caminho para Jesus, que havia também batizado o Senhor Jesus, João foi preso, diz o texto. E Jesus, então, saindo da região da Judéia, onde ele já havia começado a pregar a palavra de Deus, passou para o norte de Israel, a região da Galiléia, e ali ele começou a pregar o Evangelho também. Mais uma vez, nós vemos aqui Marcos trazer para nós uma identificação do Senhor Jesus com o próprio Deus. Porque no versículo de número 1, nós já havíamos lido Marcos escrevendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui no versículo 14, ele muda ligeiramente a expressão, dizendo assim: Jesus estava pregando o Evangelho de Deus. Isto é, o Evangelho é de Cristo e o Evangelho é de Deus. Por isso, ainda que de forma indireta, Marcos está associando Jesus com a divindade. E em sua pregação, o Senhor Jesus então dizia: o tempo está cumprido,
O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para uma maior clareza nossa, meus irmãos, essa frase que na versão atualizada diz assim: o reino de Deus está próximo, ela quer dizer mais literalmente, o reino de Deus foi trazido para perto. Ele está aqui, a hora é agora. O reino de Deus chegou, e a ocasião de você entrar no reino de Deus é nesse momento, é agora o que Jesus está falando aqui. Ao mesmo tempo em que Jesus proclamava que o reino de Deus havia chegado, ele foi no decorrer dos meses também observando as pessoas a quem ele pregava. Simão e seu irmão André já haviam conhecido Jesus logo depois do batismo de Jesus, lá na Judéia, às margens do Jordão, quando esses primeiros dois eram discípulos de João Batista. E depois então, depois que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles começaram a conhecer Jesus também. Mas depois eles voltaram para a sua terra, Cafarnaum, às margens, na margem norte do mar da Galileia, e ali com o passar dos dias, então, à medida em que Jesus observava a reação das pessoas em relação à sua mensagem, ele começou no seu coração já a designar alguns a quem ele chamaria para andarem perto dele. E nesse texto aqui, meus irmãos, nós vemos 4 nomes mencionados. Homens que Jesus mais tarde incumbiria de pregar também o mesmo evangelho que ele pregava, porque Jesus queria que a sua mensagem alcançasse todas as nações da terra. Os primeiros, ou os 4 que são mencionados aqui, são Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, e também Tiago e João, que assim como Simão e como André, eram pescadores. Era um dia comum de trabalho na vida deles, quando Jesus disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram as redes. Aqui João e Tiago deixaram seu pai com os empregados e mudaram de vocação. Daquele dia em diante, eles estariam seguindo Jesus para com Jesus aprender a pregar a palavra de Deus. Em nossos cultos anteriores, irmãos, nós temos ouvido o Evangelho dizer a respeito de quem é Jesus Cristo. O que Marcos nos fala sobre ele e o que ele veio trazer como nosso Redentor. Nós temos ouvido o Espírito Santo dizer na palavra de Deus que Jesus é Filho de Deus, Filho do Deus triuno, eternamente amado pelo Pai, que dá prazer ao coração do Pai. Jesus é o Messias prometido desde o Antigo Testamento. É o doador do Espírito Santo, aquele que faz o seu Espírito habitar em nós para que nós conheçamos a Deus. Jesus também se tornou um ser humano, assim como cada um de nós, para se identificar conosco e para nos representar diante do Pai eterno. Então, assim como nós, Jesus foi tentado, Jesus precisou lutar contra Satanás, Jesus foi batizado, com isto simbolizando a purificação dos pecados, não dele, porque ele não tem pecados, mas porque ele estava assumindo sobre si a culpa que nós temos, ou que nós tínhamos por causa dos nossos pecados, e por causa disso tudo, Jesus pode conhecer, ou conhece as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas tentações, limitações, os nossos conflitos interiores, e Jesus venceu tudo isso, para se tornar sobre Satanás vencedor e para se tornar o nosso Salvador. Agora, hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar a vocês a respeito da mensagem que Jesus veio pregar. Porque a partir do versículo 14, então, ele diz que Jesus saiu pela Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. O que nós podemos aprender aqui a respeito da mensagem de Jesus? Primeiro,
nós podemos dizer que a mensagem de Jesus é a resposta às mais profundas necessidades do coração humano. Eu não estou querendo com isso, meus irmãos, dizer que a mensagem do Evangelho seja uma mensagem antropocêntrica, centrada no homem, como se o homem fosse a razão de ser do universo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que, ao mesmo tempo em que a mensagem do Evangelho é uma mensagem a respeito do reino de Deus, a respeito do senhorio de Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, é também a mensagem que nós mais precisamos ouvir, que nós temos a nossa mais profunda necessidade de coração, de alma. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês a respeito do significado disto. Evangelho do Reino de Deus. Imagine um mundo, imagine uma sociedade em que Deus reine em cada coração. Como é que seria? Como é que seria o mundo se cada coração humano fosse um lugar onde o Espírito de Deus está habitando? O que diz Romanos 14, 17? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Imagine um mundo, um universo, em que todos os pecados foram cancelados, todas as iniquidades foram deixadas para trás, que cada coração foi transformado, usando a linguagem dos salmos, o céu e a terra se encontram, a justiça e a paz se beijam, Deus não retém mais a sua mão e faz chover o bem, faz chover o que é bom, a sua glória se manifesta resplandecente em todos os lugares da terra. Imagine, como diz aquela música antiga, um mundo em que não há mais religiões, mas não por ateísmo, e sim porque Deus é o Senhor de todos os corações humanos. Você consegue imaginar um mundo assim, em que não há mais conflitos de relacionamento? Porque Jesus governa, a paz de Cristo governa os relacionamentos, é o árbitro em cada coração. Um mundo onde não exista mais violência, onde não haja mais necessidade da repreensão de Deus contra os pecados dos homens. Você consegue imaginar que mundo maravilhoso seria esse? Irmãos, isso não é só uma fantasia da minha imaginação. A Bíblia diz que esse é o destino de toda a terra, é o destino do universo, que quando Jesus veio a este mundo, ele veio para inaugurar o reino de Deus. E como diz o profeta Ezequiel, e como dizem as parábolas de Jesus, o reino de Deus veio a esse mundo assim, começando como uma pequena semente, que deve crescer, 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 e quando essa sementezinha se tornar uma grande árvore, quando o conhecimento do Senhor cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar, então diz o profeta Isaías, haverá paz sem fim. Enquanto eu estava meditando sobre isto esta semana, me veio à mente aquelas palavras do profeta Isaías para descrever como isso será maravilhoso, e ele diz mais ou menos assim: o leão comerá a grama junto com o cordeiro. Acho que seremos veganos, não é, Laura? Como é que é? Fui pensar no assunto e distraí aqui o que eu estava falando, né? Mas ele diz assim, olha, já não se fará mal algum em todo o monte do Senhor, porque haverá uma paz eterna, a criancinha poderá pegar na serpente e a serpente não vai morder a criancinha, né? Então tudo será um reino de paz. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo está caminhando para isso, ao mesmo tempo em que a grande cidade celestial, o trono de Deus entre os homens, nós veremos Jesus face a face. De fora ficarão todos aqueles que não amam o Senhor, de fora ficará Satanás, e então a nova Jerusalém,
a cidade que desce do céu, que será o tabernáculo de Deus com os homens, será aquele lugar em que serviremos a Deus, e imagine, eternamente, para sempre, e todos os males terão ficado para trás. Quando Jesus começa a pregar, ele diz assim, olha, o reino de Deus está aqui, está próximo, e ele mostra o caminho para entrar no reino. Agora, eu gostaria, meus irmãos, de, enfatizando isto, eu pretendo voltar a esse assunto, o reino de Deus, posteriormente, eu queria dar apenas um exemplo, onde Jesus fala da proximidade desse reino. Mateus capítulo 12, versículo de número 28. Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus falando com algumas pessoas que não conseguiam entender a mensagem dele, a sua palavra, que não conseguiam entendê-lo. Jesus diz assim para eles: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus está aqui, é o que Jesus está dizendo. E no contexto ele diz, olha, para você entrar numa casa, para você saquear uma casa, a primeira coisa que você precisa fazer é amarrar o chefe da casa, prender ele, e eu estou prendendo Satanás. O reino de Deus está chegando. Então essa é a primeira coisa. A maior necessidade que o ser humano tem é experimentar o reino de Deus na sua vida. Por isso Jesus é a resposta. Como diz aquela frase antiga dos nossos antepassados, quando falavam a respeito do Evangelho. A segunda coisa que eu queria destacar, meus irmãos, a mensagem de Jesus é a mais sábia do mundo. Ela não é somente a que o nosso coração mais precisa, mas também é a mais sábia, porque Jesus mostra como é que alguém pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus está próximo, e ele acrescenta, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé, é o que Jesus está dizendo. Veja, são duas atitudes interiores, através das quais a passagem para o reino acontece. Jesus não está dizendo aqui que você precisa pagar alguma coisa para entrar no reino de Deus. Ele não fala nada sobre preço a pagar. Ele não fala nada a respeito de dinheiro para você entrar no reino dos céus. Ele também não diz que você precisa pagar a passagem nesse trem. Ele também diz que não diz que você precisa fazer longas caminhadas, cumprir promessas e fazer coisas que tais que tornem você merecedor ou digno do reino dos céus. Ou como diria o apóstolo Paulo, você não precisa subir ao céu para de lá trazer a Jesus Cristo. E você também não precisa descer nas mais profundas, nas inferioridades da terra, para trazer de lá o reino de Deus. Porque ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus está bem perto da tua boca. Se você confessar a Jesus como Senhor, e se você no teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja o caminho para o reino de Deus. É através da fé em Jesus, da fé no Evangelho. Ele diz assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, ao mesmo tempo, ele usa essa outra palavra, arrependimento. E o que é arrependimento? A palavra literalmente significa mude a sua maneira de pensar. Metanoia, mude a sua mente. E isto, meus irmãos, é, digamos assim, o outro lado da mesma moeda. Se você tem fé em Jesus, isso muda a sua maneira de pensar. E se muda a sua maneira de pensar, também muda a sua maneira de agir, a sua maneira de sentir, a sua maneira de falar, o seu comportamento. E isso é o nome que a Bíblia dá para arrependimento. E por outro lado, se você se arrepende, é porque você tem fé em Jesus, ou isso também te leva à fé em Jesus Cristo. Agora, eu gostaria de, com base nisso,
citar, ou melhor, com base na palavra de Deus, à luz daquilo que eu falei, citar 2 textos que mostram para nós em que aspecto nós devemos mudar a nossa maneira de pensar como resultado da fé. O primeiro texto que eu quero dizer está em Atos capítulo 20. Eu peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias ali, ou então acompanhem, vai ser projetado aqui. Atos capítulo 20, versículo de número 21. O apóstolo Paulo está se dirigindo aos presbíteros da igreja de Éfeso e dizendo a respeito da vida que o próprio apóstolo Paulo teve entre eles e como Paulo testificou da palavra de Deus. Então Paulo diz assim, Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar é este: quando uma pessoa se arrepende por causa da fé que ela tem em Jesus Cristo, ela se arrepende primeiramente em relação a Deus. Isto é, ela muda os seus pensamentos em relação a Deus. Se ela adorava ídolos, ela deixa de adorar. Se ela tinha outros deuses, ela passa a ter somente o Deus revelado em Cristo Jesus. Se antes ela acreditava em imagens de escultura, agora ela só crê em Jesus Cristo e a Ele se rende. Se antes ela era dona da sua própria vida, agora quem é o dono da vida dela é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Ela vive para fazer a vontade de Deus. Ela deixa de ser uma pessoa egocentralizada. O centro da vida dessa pessoa passa a ser o Senhor Jesus. Por isso Paulo diz, arrependimento em relação a Deus. Muda, transforma os pensamentos em relação a Deus. Deus passa a ocupar o trono do coração dessa pessoa. Agora, quando uma pessoa se arrepende em relação a Deus, é inevitável um outro aspecto do arrependimento. Eu quero citar para os irmãos Lucas capítulo 3. Esse é um texto um pouco mais extenso. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 7. Quando João Batista está poucos meses anterior a Jesus Cristo, dizendo essa mesma mensagem, proclamando essa mesma mensagem. E está escrito assim: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Você viu aqui cada exemplo que é dado, o que significa arrependimento? Arrependimento é para com Deus, mas arrependimento nos leva a ter um comportamento diferenciado com o nosso próximo. Outra maneira de dizer é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que tem 2 túnicas, ele vai repartir com aquele que não tem nenhuma. Ele vai ficar com uma só, mas ele vai repartir. Aquele que tem fome, aquele que tem o que comer, ele reparte com aquele que não tem. Ele não fica apenas dizendo assim: ó Senhor, abençoa os meus inimigos. Ele até ama os seus inimigos. Ele até faz o bem para os seus inimigos. Ele muda em relação ao seu próximo. Se ele é um soldado, diz aqui João, então não aceite suborno, fique contente com o que você ganha. Ele diz para os publicanos também: não cobrem mais do que estipulado, não exagere no imposto, mas aquilo que é justo,
relacionamentos de justiça, relacionamentos de honestidade, relacionamentos de amor. Isso significa arrependimento. Então Jesus, ele diz duas coisas: arrependei-vos e crede no Evangelho. A porta de entrada é esta. Quando acontece essa mudança de pensamento, quando acontece essa mudança de coração, essa atitude de alma, a palavra de Deus faz algumas promessas para aquele que se arrepende. Eu quero citar apenas um texto que fala para nós de duas promessas. Atos capítulo 3, versículos 19 a 21. Pregação do apóstolo Pedro, na cidade de Jerusalém. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a primeira promessa. Pensa nessa palavra, cancelado. Já não vale mais. Já não tem mais efeito. A dívida está paga. O pecado está perdoado. Que promessa gloriosa! Arrependa-se, converta-se ao Senhor, e a primeira coisa, tudo que você fez de errado será purificado. Tudo, tudo limpo. A segunda promessa, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, até que Ele envie o Cristo. Veja, está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, o Senhor refrigera a minha alma. Nesse mundo conturbado, louco, desordenado, eu posso viver uma vida tranquila, águas tranquilas, pastos verdejantes. Mas para eu ter um coração assim, uma mente tranquila, eu tenho que ter aprendido de Jesus, não é? Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim. Ora, Pedro aqui diz, olha, arrependa-se, e sabe o que vai acontecer? Da parte de Deus virá refrigério sobre a sua alma. Irmãos, não tem uma coisa que a gente possa definir como o inferno sobre a terra do que um coração carregado de pecado, uma mente carregada de pecado. Porque o coração, a mente carregados de pecado, essa alma está no inferno, não é? E o que acontece quando uma pessoa está vivendo um inferno interior? O que acontece, Edna? Ela espalha o inferno por onde ela estiver, não é? Então, Jesus e Pedro, eles dizem, arrependa-se, mude a sua maneira de pensar, olhe para o seu próximo diferente, com uma atitude diferente. Arrependa-se em relação a Deus, abandone os pecados, e o resultado vai ser refrigério, vai ser contentamento, vai ser alegria, e você vai viver assim até que dos céus Deus envie o Cristo, porque Jesus virá, Ele está preparando um lugar para nós, e Ele virá. Mas por enquanto, diz o apóstolo Pedro, é necessário que o céu receba a Jesus, até os tempos da restauração de todas as coisas, tempos que Deus tem preparado e já foram profetizados desde a antiguidade. Então, em segundo lugar, por que a mensagem do Evangelho é a mais sábia do mundo? Porque ela nos ensina como entrar no reino de Deus. Terceiro, a mensagem de Jesus é a mais preciosa do mundo. Versículo 14 aqui de Marcos diz que Jesus voltou para a Galiléia e lá começou a pregar depois que João Batista foi preso. Mais tarde, Marcos voltará ao fato de que João Batista foi preso e nos dará mais detalhes a respeito, lá no capítulo 6, quando ele conta a respeito da maneira como João Batista morreu. E João Batista morreu por causa da denúncia que ele fazia contra o pecado do rei Herodes. Ele deu a sua vida
pela mensagem que ele pregava. Mas João Batista, ele tinha certeza do que estava reservado para ele na eternidade. Então, por isso, ele foi capaz de dar a sua própria vida. Mas o que eu quero destacar é que ele não tinha medo de morrer. Veja, Jesus falou que antes de nós, lá no Antigo Testamento, tantas pessoas foram perseguidas por causa da palavra de Deus. Quantas pessoas foram maltratadas. Pessoas que, como diz a carta aos Hebreus também, homens dos quais o mundo não era digno, mas eles tinham a certeza de que uma cidade celestial estava aguardando eles. E então eles não temeram nem diante da morte. Agora, se a gente seguir aqui no texto, meus irmãos, nós vamos ver também que além de João Batista, nós vemos aqui outras pessoas dando a vida a Jesus. Jesus vem até João e Tiago e André e Simão e diz para eles: venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que eles fazem? Eles largam tudo e passam a seguir Jesus. Não é, meus irmãos, que eles tenham abandonado família. Se a gente continua a ler em Marcos aqui, nós vamos ver que uma das primeiras curas registradas é quando Jesus cura a sogra de Pedro, na casa de Pedro, naturalmente. Então ela se levanta e vai servi-los. Em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz também que onde os apóstolos iam pregando, eles sempre estavam acompanhados das suas esposas, inclusive Pedro. Só Barnabé e Paulo é que não tinham as suas esposas, os demais tinham. O que eu quero com isto dizer, meus irmãos, é que esses homens aqui, eles não deixaram as suas responsabilidades. Eles aqui estão assim, deixando a sua antiga vocação para, de agora em diante, serem missionários, serem pregadores da palavra de Deus, ou, para usar a expressão de Jesus, pescadores de homens. Irmãos, a vocação para a pregação do Evangelho, a gente pode dizer, é a melhor desse mundo. Eu não estou com isso dizendo que ser dentista não é bom. É claro que é bom, é ótimo ser dentista, é vocação de Deus, né? Que ser uma costureira não é bom, é claro, é vocação de Deus. Mas teve um pregador do século XIX que disse assim: se o meu filho chegasse para mim e dissesse: pai, eu fui chamado para ser embaixador na Índia pela própria rainha da Inglaterra, ele disse assim: eu não me sentiria tão feliz quanto se o meu filho chegasse para mim e dissesse: pai, eu fui chamado para ser pregador do Evangelho. Porque pregar o Evangelho é você ser embaixador do céu, é você dar uma mensagem do céu, e que leva as pessoas, leva à paz, não apenas entre as nações, leva à paz entre o céu e a terra. É você ser embaixador do reino de Deus. E por isso é uma mensagem poderosa, é uma mensagem transformadora. Esses dias eu estava lendo um livro de história da igreja e eu fiquei com o coração tão pesado na medida em que eu lia a maneira como às vezes as pessoas não entendem o Evangelho. Então, uma carta escrita por um grande líder religioso do século XVI, que autorizava Sua Majestade o Rei de Portugal, aonde quer que fosse, conquistar todas as terras, escravizar quantos homens pudesse, porque afinal de contas ele era uma autoridade instituída por Deus, e uma vez que ele chegava e conquistava as terras, era oportunidade para as pessoas serem batizadas e serem salvas, das almas escaparem do inferno. Irmãos, não é assim que a gente vê o Evangelho ou o reino de Deus acontecendo. Mas Jesus veio para pregar. A salvação vem através da pregação. E como diz em outro lugar, não por força,
nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Como é glorioso quando o Evangelho é pregado e Deus amarra o valente, conquista as portas do inferno, que não prevalecerão contra a igreja, e vidas sejam transformadas, vidas são transformadas. Eu não quero com isso dizer que cada um de vocês aqui é chamado para ser um evangelista, um missionário, um pastor em tempo integral, mas o que eu quero dizer é que se a palavra de Deus está na tua boca, no teu coração, você tem a maior mensagem do mundo, a mais poderosa dentro de você, e Deus pode usar a tua vida. Agora, quem sabe, entre vocês, Deus não esteja chamando alguém para dizer a Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem sabe não seja a vontade de Deus para a sua vida. Vamos concluir fazendo algumas aplicações, meus irmãos, para nós. Primeira delas, o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, é a resposta para as nossas mais profundas necessidades. Todos nós temos ficado consternados, com o coração pesado. Esta semana eu vi um treinador de futebol famoso, ótimo jogador quando no seu tempo, e alguém perguntou para ele se ele tem sofrido muita pressão no trabalho dele. Pressão por resultados. Ele disse: pressão? Gente, pressão é aquilo que as pessoas estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Pressão para fazer gol? Isso não é pressão. Pressão é você perder a casa, você perder os entes queridos, perder seus recursos materiais. E quando nós pensamos, meus irmãos, na situação dessas pessoas, se o nosso coração não fica pesado, então a gente não conheceu o Evangelho ainda, não é? Porque o nosso coração não somente tem o dever, é da natureza nossa, sofrermos com os que sofrem e nos alegrarmos com os que se alegram. Mas, irmãos, certa ocasião estavam conversando alguns com Jesus e falaram para ele a respeito de um grupo de pessoas que estavam trabalhando numa torre e a torre desabou sobre elas. Morreram todas de uma vez. E também falaram para Jesus a respeito de um grupo que havia se revoltado contra o governador, e o governador mandou matar a todos, passou todos ao fio da espada. Jesus falou: não pensem que vocês são mais pecadores do que eles, porque da mesma forma, se não se arrependerem, todos perecerão. O que eu quero dizer é que, irmãos, existe uma pressão maior ainda do que perder tudo nesse mundo. É perder a alma, é perder a vida eterna. Então, por isso que o Evangelho é a mensagem, é a coisa, é a resposta para as nossas mais profundas necessidades. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, você não tem ninguém. Você pode ter uma ótima posição, mas se você não tiver Jesus, você não é nada. Você pode ser, como é que a gente fala VIP em inglês? Como é que a gente fala, Tati? É isso, mas como é que pronuncia? VIP? É VIP? É VIP? VIP? Se você pode ser uma pessoa eu acho muito engraçado isso, uma pessoa verdadeiramente importante, existe isso. Todos os seres humanos são, não é? Mas se segundo o mundo você for uma pessoa verdadeiramente importante, se você não tiver Jesus, todo o seu valor vai ser lançado no inferno. Então, olhe para o Evangelho. Que mensagem preciosa você tem. Que coisa maravilhosa que veio do céu para a sua vida.
Jesus é a resposta. A mensagem de Jesus é a mais sábia. Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa redenção. Então, creia em Jesus. De todo o seu coração, creia em Jesus. A cada dia, confie em Jesus. A cada dia, transforme a sua mente. Não pense de acordo com o mundo. Seja uma pessoa voltada para as coisas do céu. Aprenda o jeito de Deus pensar as coisas. Não analise as coisas do ponto de vista carnal. Não analise as coisas do ponto de vista do ganho mundano. Ao contrário, aprenda a pensar os pensamentos de Deus. Ou como diz o apóstolo Paulo, leve cativo o seu pensamento à obediência do Senhor. Transforme a sua mente pela palavra de Deus. E quanto mais transformada, mais refrigério para a sua alma, mais reino de Deus na sua vida. Como isso traz cura, como Deus é honrado, como Deus se alegra, ou como diz a parábola, como a festa no céu. Não é só quando os pecadores de fora se arrependem, é quando nós no dia a dia nos arrependemos e vamos transformando a nossa vida na imagem de Jesus. A mensagem de Jesus é a mais preciosa também, a qual nós devemos entregar nossas vidas, nossos talentos, nosso tempo. Coloque-se diante de Deus. Quem sabe Deus não te queira no pastorado? Nós não costumamos orar por vocações. Nós não costumamos orar, Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. Talvez Deus queira que você vá. Agora, de qualquer forma, se você for para um ministério de tempo integral ou não, você pode dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E que Deus te use para a glória dele, para que outros venham também a conhecer o seu reino. Amém.